Olá, Olá, Laura, boa noite. Tudo bem? tudo bem? Como vai? É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Olha, e digo mesmo, é uma alegria pra gente você ter aceito o nosso convite e vir falar mais aqui sobre acessibilidade aqui na oficina de inverno. Ainda mais por você ser um exímio viajante, né, como nós. Então, muitíssimo obrigada por estar aqui. Amamos viajar, né? Amamos. E eu queria que você começasse, Laura, contando um pouquinho sobre você aí para o pessoal, rapidinho, um pouquinho quem é a Laura, o que você faz e há quanto tempo você viaja o mundo sobre rodas. Ok, só me esclarece se você é a Júlia ou se você é a Maria. Sou a Júlia, desculpa, eu não me apresentei. Sou a Júlia, sou aqui uma das cofundadoras da oficina de inverno e sou quem geralmente está aqui no Instagram. Prazer em conhecer. Prazer é meu, Júlia, só para eu me localizar, né? Sim, sim, Então, vou meu. boa noite, gente. Eu sou Laura Martins. Eu comando o blog Cadeira Voadora desde 2011. Eu sou cadeirante. O blog foi criado para poder compartilhar as minhas experiências de viagem. Eu costumo explicar para as pessoas, Júlia, que como eu gosto muito de viajar, eu não queria, e assim, viajar para uma pessoa com deficiência continua sendo um desafio, mas quando eu comecei a viajar, o desafio era muito maior. Então, eu fui tendo que reunir habilidades. Quem viajava naquela época era. Eu não vou dizer que era corajoso, era louco. Corajoso é pouco. Tem gente que pensa que esporte radical é loucura porque não conhece as peripécias que a gente passa. Então, eu ficava pensando assim, que desperdício que seria se eu não compartilhasse essas informações com outras pessoas. Se essas informações ficassem só comigo, ia ser um desperdício muito grande, porque outras pessoas com deficiência iam precisar passar por tudo que eu tinha passado. E foi por isso que nasceu o blog Cadeira Voadora, para poder compartilhar essas experiências. Eu falo que eu não compartilho dicas, eu compartilho experiências, porque tudo foi que eu vivi ou que outras pessoas com deficiência que eu conheço viveram. Muito bom. E a minha primeira pergunta, então, é o que você acha que mudou aí de 2011 para cá, né? 9 anos, desde que você começou o blog, mas você já viaja antes disso, e você falou que Sim, nasceu mais desafiador do que agora. O que você acha que mudou? mudou muita coisa. Não mudou ainda o tanto que a gente precisa, mas eu vou dar alguns exemplos. Quando eu comecei a fazer viagem aérea, não existia nenhum tipo de atendimento específico para pessoas com deficiência. É, tudo era na base da gambiarra e do vamos dar um jeito nisso. Tanto da parte da gente, que tinha alguma deficiência, quanto da parte dos aeroportos, dos funcionários. Isso para poder falar de viagem aérea. Mas, por exemplo, se a gente viajasse para alguma cidade, não existia nada preparado para poder receber uma pessoa com deficiência. E como eu falo para o pessoal, a palavra acessibilidade ainda não estava dicionarizada, bem antes, né, do meu blog, porque quando eu comecei o blog já existia a palavra acessibilidade. Mas então a gente chegava numa cidade, não tinha um quarto adaptado para cadeirantes, não tinha rebaixamento de calçadas, as pessoas não tinham noção do que fazer para ajudar a gente, ainda não tinha uma legislação específica, tudo era improvisado. Então era muito desgastante e tudo muito caro
porque a gente precisava se virar para poder dar conta das coisas. Não era o Estado, não era a sociedade que tinha que providenciar para as pessoas com deficiência o que ela providenciava para as outras pessoas. Ainda não existia essa consciência da pessoa com deficiência como cidadã. Aos poucos é que isso foi, é que a gente foi ganhando essa consciência. No Brasil, a gente ainda demorou um pouco, outros países começaram isso mais cedo por várias razões, não é porque são melhores do que nós, não, mas tem inúmeras razões, por causa de guerra, porque as pessoas reivindicavam, muitas razões. E já avançamos, não é? Hoje em dia a gente já tem leis, a gente ainda não tem fiscalização, mas já tem leis, e a gente tem muita coisa já em andamento para que nós, pessoas com deficiência, possamos sair de casa não somente para estudar e para trabalhar. Estou tentando melhorar a luz, estou achando meio escuro, mas vocês vão me falando aí como que tá. Tá ótimo, eu tô vendo bem aqui. Então, tá bom. Tudo isso para que a gente possa sair de casa para trabalhar, para estudar, porque, afinal de contas, para a gente poder viajar, a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, precisa estudar. Tá tudo interligado. Tudo. Né? E eu vou até desdobrar o que tu falou em algumas perguntas, um pouco do que tu falou foram perguntas que foram enviadas para a gente. A primeira delas tu falou aí que alguns países melhoraram a questão da acessibilidade antes do que outros. Hoje, e já tendo viajado por tantos locais, você sente muita diferença de como diversas culturas tratam a acessibilidade? Em quais países você já achou assim, mais fácil ou um pouco mais... Não quero falar difícil, mas desafiador aí para viajar? Mais desafiador, né? A gente tem muitos países que estão bem mais adiantados do que o Brasil em matéria de acessibilidade, e principalmente os países que a gente chama de democráticos. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque quando o país é democrático de verdade, esse país reconhece que não está fazendo favor para a pessoa com deficiência. Reconhece que a pessoa com deficiência, aliás, que qualquer pessoa merece e tem direito de participar da sociedade em condições de igualdade. Então, a gente tem diversos países que estão bem adiantados nessa questão da acessibilidade. Mas, assim, não é em qualquer cidade. Mesmo nos países em que a gente nota que a acessibilidade está avançando bastante, a gente vê que isso acontece nas capitais, nas cidades mais turísticas. Eu costumo dizer, sabe, Júlia, que o turismo é uma alavanca para a acessibilidade, porque onde o turismo acontece, a acessibilidade chega antes. Isso porque os comerciantes, os hotéis, eles precisam atender os clientes. E numa sociedade numa cidade que não é turística, ainda não se tem essa visão da pessoa com deficiência como consumidora e como cliente. Então, nós temos, por exemplo, na Espanha, eu vou falar das cidades que eu conheço, tá, Júlia? Porque eu não vou falar do que... Mesmo, dos que tu conhece, qual você achou mais fácil, qual tu achou mais desafiador? Porque eu sei que existem cidades mais acessíveis do que muitas que eu conheço, mas eu não conheço, eu não posso falar. E eu devo dizer para você que é uma coisa muito interessante que muitas vezes as pessoas falam com a gente que vai até tal lugar porque a cidade é muito acessível, mas na hora que a gente chega na cidade, a gente que é pessoa com deficiência, a gente nota que a cidade não é tão acessível quanto falaram com a gente. Porque para uma pessoa que não tem uma deficiência, não é parente, não é amigo, não convive com uma pessoa com deficiência, se notar uma rampinha numa calçada, acha que tem acessibilidade. Aquela pessoa não tem um olhar mais treinado para notar, por exemplo, que aquela rampinha está quebrada, que
a inclinação, hã? Que é muito íngreme às vezes, Que né? é muito íngreme. Então, uma rampa muito íngreme, ela acaba sendo tão perigosa que é preferível eu não passar por ela. Eu descer no primeiro rebaixamento de garagem que eu encontrar, dar meia volta e procurar um outro lugar. E, por exemplo, às vezes as pessoas pensam que os ônibus são acessíveis em determinados lugares, mas elas não sabem que é uma parte da frota, 30% da frota, 40% da frota. Então, isso não é acessibilidade, porque eu vou ficar 1h30 num ponto de ônibus esperando um ônibus, não é? A gente não considera isso acessibilidade. Das cidades que eu conheço, eu achei Nova York bem acessível na área mais turística, no Midtown. Se você sair do Midtown, Nova York deixa de ser acessível. Então, você vai encontrar muitas pessoas dizendo Nova York é muito acessível. Não é. Alguém falou aqui que a acessibilidade é muito ilustrativa. De fato, arte Amari. É muito ilustrativa, sabe? Muitas vezes é verniz. E é compreensível por que, que o Midtown tem mais acessibilidade, porque o movimento turístico está todo ali, naquele miolo. Mas se você vai para o Central Park e entra à direita ou à esquerda, que são bairros de pessoas de classe alta, de renda alta, já não tem acessibilidade, sabe, Júlia? E se você sair, então, do Midtown, a acessibilidade já fica complicada. Mas tem um bom sistema de ônibus para cadeirantes. Um sistema de ônibus com uma rampinha que é ejetável, que é uma coisa que dificilmente estraga, muito diferente dos elevadores que estragam todos os dias, que é o que nós temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente adora coisa que dá defeito, sabe? Era muito mais simples colocar uma rampinha ejetável, mas tem que ser coisa que dá defeito. Londres tem bastante acessibilidade, embora, mesma coisa, se você sai para os bairros mais afastados, você não vai encontrar mais. Mas a região turística de Londres é bastante acessível. Eu encontrei uma acessibilidade bastante razoável em Barcelona, razoável em Madrid. São cidades que eu consegui entrar em muitos pontos turísticos, eu consegui usar o ônibus em Barcelona, os ônibus de Barcelona são tão bons quanto os ônibus de Londres, muito confortáveis e seguros para cadeirantes. Das cidades menos acessíveis, talvez não seja nem bom a gente falar. Aqui no Brasil, elas são a maioria. E mesmo cidades turísticas, vou dar o exemplo de Gramado. Gramado só mais recentemente que implementou alguma acessibilidade. Eu fui 2 vezes em Gramado e para você ter uma ideia, quando eu fui à aldeia do Papai Noel, eu conto isso porque eu acho emblemático, porque Gramado é uma cidade que recebe o Natal Luz. Eu Sim. fui à aldeia do Papai Noel e a moça da roleta queria que eu pulasse a roleta, porque todo lugar que tem roleta precisa ter um portão para o cadeirante entrar. Então, eu perguntei para ela onde está o portão. Não, não tem. Eu falei assim, mas como não tem? Tem que ter. Por onde que os carrinhos de bebê entram? Ah, os pais pulam a roleta com eles, então você vai ter que pular a roleta também. Então, eu tive que chamar gerência, só para você ter uma ideia de como são as coisas. O Renato está até falando que é a mesma coisa em São Paulo, que tá Paulista tem acessibilidade, mas muitas vezes a gente sabe ali, acaba sendo realidade que no centro, assim, coisas centrais terem É, acessibilidade que outros não estão. Mas aí eu tenho uma questão, aí eu sei que você vai para vários lugares e nem sempre eles estão preparados para te receber. E minha pergunta, isso. Laura, como você faz essa pesquisa prévia? O que que você acha importante olhar antes de ir, até para você saber com o que você está lidando, assim, né? Com quais desafios você vai, o que que você faz de planejamento, de pesquisa, como que tu indica para uma pessoa, né, para um cadeirante que está indo viajar, o que que ele tem que olhar antes para minimizar o desafio dele?
Eu recebo algumas mensagens de leitores dizendo assim, quando eu publico algum post, que pena que na época que eu fiz essa viagem, o cadeira voadora não existia. Pois é, na época em que eu comecei a viajar, o cadeira voadora não existia para poder me dar essas informações. O primeiro conselho que eu dou para as pessoas é que visitem o meu blog antes de viajar, porque ele tem uma reunião muito grande já de informações, e não só minhas, porque é muito bacana que as pessoas viajam e se oferecem para poder fazer post. Então, isso é muito legal, porque se transforma numa rede de ajuda. O que eu faço? Quando eu decido ir para algum lugar, eu vou procurar a primeira pesquisa que eu faço é em blogs de pessoas que não têm deficiência nenhuma, que são os que eu considero os melhores blogs no Brasil, na área de turismo, os blogs mais consolidados e nos quais eu posso confiar de olhos fechados. Por exemplo, na viagem do Ricardo Freire, que é um dos primeiros. Aí, depois, eu vou pesquisar os blogs das cidades para onde eu vou, para poder sentir a cidade, como que essa cidade é. E aí, eu começo a pesquisar blogs de cadeirantes do Brasil e do lugar para onde eu vou. Então, por exemplo, quando eu fui para o Chile, eu fiz um levantamento grande de blogs no Chile, quando eu fui para a Inglaterra, e aí eu entro em contato com os blogueiros dessas cidades para poder me ajudar. Se o blog não me esclareceu ainda, porque às vezes o blog já me esclarece, às vezes não. Então, olha que bacana. Quando eu fui para Aruba, eu descobri uma brasileira em Aruba que não tinha deficiência, mas na época, agora já tem pessoas com deficiência fazendo blog em Aruba, mas na época não tinha. E essa moça me ajudou demais da conta. E eu fico muito feliz de depois ter podido ajudá-la também, porque o marido dela é arquiteto e começou a mexer com acessibilidade nos hotéis. Olha que bacana. Muito legal. Quando eu fui para o Chile, uma blogueira brasileira que mora no Chile me ajudou muito. E assim eu vou fazendo. Quando eu fui para a Inglaterra, eu entrei em contato com blogueiros do Reino Unido. Aí eu faço planilhas mesmo, com as informações, vou colocando transporte, hotéis, assim que eu vou fazendo. Depois eu verifico os sites de busca de hotéis, ligo para os hotéis, peço para eles me mandarem fotografia, e assim eu vou montando. E é mais difícil quando não é uma cidade que já tenha. Agora tudo está ficando mais fácil por causa da internet. A internet está muito capilarizada. Muito. Praticamente, se eu quiser ir para o Nepal, eu vou encontrar gente para poder me ajudar. Hoje em dia está muito mais fácil, sabe, Júlia? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tô vendo que o Otávio está perguntando aqui de avião. Vou já perguntar de avião, mas antes, já que você citou hotel, eu queria saber, assim, é fácil olhar o hotel? A questão, eles sinalizam bem fácil a acessibilidade? Porque eu sei que o que é considerado acessibilidade em um país muda do que é considerado acessibilidade em outros. E aí também tem muita gente que prefere ir pelo Airbnb em vez de hotel. Como ter essa credibilidade? Pedir para mandar foto. Então, você não só olha a foto que está lá, você pede foto extra. Como você faz a escolha de hospedagem? Então, Júlia, sabe o que acontece? As pessoas colocam que o lugar é acessível, mas elas não sabem o que é acessibilidade. Isso no Airbnb, no Booking, hotéis.com, porque é o hotel que preenche os formulários. E então, eu já ameacei uma pousada uma vez, eu falei assim, mas estava escrito lá que tinha acessibilidade. Mas a gente pensou que tinha.
Mas o que que você eu acho que a plataforma, o Booking, o Airbnb precisava oferecer formulários mais esclarecedores. Uhum. Quantos centímetros de largura tem a porta do banheiro? Quantos centímetros de largura tem a porta do quarto? Há algum obstáculo à entrada do cadeirante no quarto ou no banheiro? Ele tem a área tal para poder entrar? Porque a gente precisa, para poder entrar num banheiro ou no quarto, que tenha o que a gente chama de área de giro. E isso tudo existe na norma, ninguém tem que inventar a roda. Tá tudo lá, é só copiar. Se as pessoas fornecessem isso para a gente que é cadeirante, ou fornecessem informação para um cego, por exemplo, tem cardápio em braille, esse tipo de informação, aí a gente iria com mais segurança. Agora, simplesmente dizer se tem acessibilidade ou não, não é o suficiente. Eu estava dizendo, Júlia, que seria muito importante que o Airbnb e o Booking tivessem formulários que os estabelecimentos hoteleiros pudessem preencher com informações mais precisas a respeito de largura de porta, de área de giro para uma cadeira de rodas, dizendo se tem algum obstáculo debaixo da pia do banheiro, porque senão como que a gente vai se aproximar da pia para poder usar a pia? Que tivesse um formulário com o básico para o cadeirante e para outras pessoas com deficiência, para que a gente tivesse mais segurança, porque senão todas as vezes nós vamos ter que pedir foto. E não só foto. É isso que tu faz hoje, enquanto não tem esse formulário, o que tu faz é realmente todas as vezes pedir foto para confiar. Tu não confia só mesmo no que tá lá, porque pode dar errado, né? Então, não. Tu entra. E eu sei que você já fez intercâmbio. E queria saber quando você fez o intercâmbio. Achei interessante, Laura. Uma das perguntas que mandaram foi como você tem coragem para viajar só. Isso é interessante porque é uma pergunta que eu recebo também, eu recebo por ser mulher, eu acho que você recebeu por ser mulher e cadeirante, então duas coisas ao mesmo tempo. E eu costumo achar que assim, a coragem geralmente a gente puxa pela vontade que a gente tem de viajar, pelo menos para mim. Para você eu sei que tem umas outras dificuldades. E aí o intercâmbio veio como um super pacote de viajar só, né? Foi viajar e foi morar lá. Queria saber se você escolheu isso sozinha, o intercâmbio, né? Pegou a agência sozinha. E como que foi esse processo de escolha da cidade e o que você olhou para fazer um bom intercâmbio e aproveitar bem o tempo lá? Júlia, você falou uma coisa tão importante, a vontade vem antes. E precisa de ter uma vontade muito grande para tudo na vida, você não acha, não? Precisa ter uma vontade muito grande, tanto para viajar sozinha, quanto para abrir uma empresa, quanto para se casar, para ter um filho, não é? Se a gente tiver uma vontade muito grande, a gente acaba topando enfrentar qualquer coisa. Se um filho da gente for atropelado, a gente não levanta o carro para tirar o filho de lá de dentro, de lá de baixo. A força vem do desejo, daquilo que a gente acha que a gente tem que fazer, que é importante para a gente, né? Hoje, o Facebook, me lembrando daquelas coisas que a gente publica, né, faz um ano, eu encontrei um post meu, do qual eu não me lembrava, uma arte e está escrito assim, a menor distância entre a seta e o alvo é a confiança. E eu falei assim, gente, que fantástico, eu não me lembrava desse post meu. Júlia, a menor distância, tudo que eu tenho para poder falar hoje é isso. Gente, eu não sou mais corajosa do que as outras pessoas, eu pelo menos não acho, sabe? Mas a minha vontade é tão grande, que se alguém falar comigo assim, aliás, isso é um defeito grande meu, quando eu tenho aprendido tudo
que exagerado é defeito, Júlia. Tem coisa que a gente precisa esperar, tem coisa que a gente não consegue no momento que a gente quer, e a gente tem que respeitar, né? Porque o meu DNA, ele é assim, eu tenho vontade e eu posso fazer. E não funciona assim. Teve alguma vez que não funcionou? Teve alguma vez que tu se arrependeu de ter viajado? Não. Não funcionou. Não, com viagem não, mas com outras coisas já aconteceu. Mas com viagem não. Tô pensando. Acho que não. Não teve nenhuma vez que eu tivesse me arrependido. Por mais que aconteçam desafios, é engraçado, me marca mais, me marcam mais as coisas boas. Então, eu acho que a menor distância entre a seta e o alvo é a confiança, sim, porque a minha coragem surge da confiança. A minha coragem surge porque eu confio em mim, eu confio que eu vou dar conta de ser resiliente. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque se eu tô com muito medo, eu procuro uma terapia, eu procuro meu homeopata para poder me ajudar. A única coisa é que eu não me conformo com um não. E não me conformo com o medo, e eu sou daquele tipo que tá com medo, vai com medo mesmo. Porque eu confio, como eu tô te falando, eu confio em mim, confio nas pessoas, confio que eu vou encontrar as pessoas que vão trazer aquilo que eu preciso. Nunca falhou. Às vezes eu passei aperto, às vezes eu passei perrengue, mas todas as vezes eu aprendi muito com as situações pelas quais eu passei. E todas as vezes, sem exceção, eu conheci pessoas maravilhosas no momento em que eu passei algum perrengue. Eu não tenho exceção para te contar. Tanto que uma vez eu fui entrevistada por aquele site de busca Momondo, não sei se pode falar os nomes aqui, viu, Júlia? Se não pudesse me falar. Sobre viajar sozinha, eles entrevistaram várias pessoas e eles queriam que uma delas tivesse alguma deficiência. Aí eu falei com eles, eu não posso falar a respeito de me sentir insegura. Primeiro, porque eu olho muito essa questão da segurança antes de sair, pergunto no hotel e tudo. E segundo, porque as pessoas, eu sempre conheço pessoas muito boas, mas não estou dizendo para ninguém que as pessoas tenham que ser imprudentes, né? É lógico. Então, você me perguntou sobre o intercâmbio. Fiz um preâmbulo imenso para poder te responder. Você me perguntou foi como que eu fiz as escolhas, né? Como tu fez a escolha do lugar que você queria ir e em que ano foi o teu intercâmbio? Tem 5 anos, foi em 2015. O meu intercâmbio teve que esperar muito, porque eu demorei muito para poder conseguir reunir condições. Não só de acessibilidade, mas de tudo. De tudo. A princípio eu queria fazer intercâmbio em francês, porque eu era formada em francês, e aí estava muito difícil conseguir escola e alojamento com acessibilidade na França. E eu não queria ir para o Canadá, eu queria ir para a França. Então, depois eu acabei decidindo estudar inglês, decidi fazer o intercâmbio para um país de língua inglesa, e aí foi mais fácil, foi bem mais fácil do que conseguir na França ou na Suíça, que foram os países em que eu tinha tentado antes. E aí eu escolhi o Reino Unido porque eu não tolero preconceitos. Não tolero discriminação. Preconceito é uma coisa do ser humano, mas eu acho que quando a gente descobre que a gente tem um preconceito, a gente precisa enfrentar esse preconceito. E eu tinha muito preconceito contra o Reino Unido e contra o inglês britânico. Então eu falei assim, eu vou para o Reino Unido, porque eu não gosto de ser uma pessoa preconceituosa. E eu... Sério, mas não foi só por causa disso, não. Foi porque eu tinha muita vontade de conhecer Londres, eu admiro muito a literatura britânica. Ai, meu Deus, cadê a Júlia? Jesus, Júlia voltou.
Acho que você sumiu aí de susto, Júlia. E eu admiro muito a literatura britânica, gosto de literatura britânica, estudei letras, né? Sou apaixonada por literatura e sou apaixonada por literatura britânica. E aí, junto com a minha professora de inglês, a Ju tá sem áudio, Jesus Cristo. Como é que nós vamos fazer, Júlia? Você quer desligar de novo? Eu vou, pelo menos, finalizar esse assunto, tá legal, Júlia? Para a gente não se perder. Então, pessoal, eu fui para o Reino Unido, fui para a cidade de Newcastle upon Tyne, que é uma cidade no nordeste da Inglaterra. E eu fui para essa cidade porque, para ser honesta com vocês, eu nem sei por que mais. Como que eu cheguei até essa cidade? Eu não me lembro. Eu sei que eu estava pesquisando cidade e aí eu vi. Tá, eu vou continuar a história. Agora, continua a história agora, antes de você cortar, né? Tá. Eu fui pesquisar sobre Newcastle e eu vi que era um povo muito amigável. Se bem que todas as pessoas que eu conhecia que tinham ido para Londres diziam que o londrino, apesar de não ser assim, simpático, era muito amigável, era muito cortês. Então, eu também fiquei animada a ir para Londres. Só que eu não consegui alojamento do jeito que eu precisava em Londres. Um alojamento que ficasse perto da escola. Por isso eu acabei indo para Newcastle, não me arrependi, eu amei a cidade de paixão. As pessoas são realmente muito amigáveis, muito, muito, muito amigáveis. Fiz uma experiência fantástica porque tinha gente do mundo inteiro em Newcastle. Eu conheci muitos asiáticos, às vezes se eu fosse fazer intercâmbio em outros lugares, eu não teria contato com tantos asiáticos como eu tive em Newcastle. Mais da metade 70% dos meus colegas eram asiáticos e pessoas do Oriente Médio. Então, foi um aprendizado muito rico para mim, não só de inglês, mas cultural. Cuidados para poder viajar no frio. A primeira coisa, gente, o cadeirante, ele precisa, porque vir a ter dificuldade com controle térmico e ela pode não conseguir fazer controle térmico. Ela pode passar muito mal com calor ou ela pode passar muito mal com frio, muito mal mesmo. Vira a ter um choque por causa do frio. Então, se for uma pessoa que teve uma lesão por trauma na medula, o ideal é que essa pessoa não viaje quando estiver fazendo muito frio, não. O ideal, tô falando do ideal, mas vamos supor que a pessoa tenha muita vontade de ver a neve, ou sei lá, queira viajar no frio. Então, precisa ter, sim, alguns cuidados básicos. Na pesquisa, você vai precisar verificar um hotel com climatização perfeita. O hotel não pode falhar na climatização em nenhuma hipótese. Talvez seja até interessante esse hotel ter uma banheira para, no caso de uma pessoa com deficiência que tenha um pouco mais de dificuldade com equilíbrio térmico, essa pessoa poder até mergulhar na banheira se o frio tiver demais. Se você puder tomar bebida alcoólica, anda com uma dentro da bolsa, para poder aquecer o seu corpo e ativar a circulação. Eu não estou brincando, não. Teve uma vez em Gramado que eu peguei 7 graus, 4 graus em Gramado, eu que não tomava cachaça, a cachaça do Rio Grande do Sul, que eu não lembro mais como é que chama, tem um nome diferente. Eu não tomava cachaça e eu desandei a tomar. E o meu padrasto olhando para minha mãe, falando assim: Lilia, o que aconteceu com a Laura? Ela não é de ficar tomando álcool, mas era o frio que estava demais. A outra questão que eu vou falar para vocês, antes de falar da roupa, porque a roupa é uma questão que eu vou demorar um pouco mais para poder falar, é a questão que eu ensinei semana passada no blog, ou essa semana, que é a questão do óleo de massagem.
Vocês podem olhar lá no meu Instagram, tá tudo explicadinho lá com vídeo, tá, gente? Da gente levar óleo de massagem em viagem. A gente pode levar um frasco pequenininho, pena que não está aqui agora para eu mostrar para vocês. A gente mistura óleo essencial de alecrim com hortelã, óleo de boa procedência. Não pode ser óleo que vocês desconfiam da procedência, não. Tem que ser natural, natural mesmo. Nós não vamos querer produzir dano na pele da gente, queimadura, nada disso. A gente mistura esses dois óleos essenciais num outro óleo que a gente chama de óleo carreador. E existem óleos sólidos. Para viagem, eu uso óleos sólidos para poder não derramar. Chego lá, eu aqueço, deixo em banho-maria na água, abro a torneira da pia, deixo a água ficar fervente, aqueço o óleo, ele derrete, e aí eu massageio as minhas pernas, as minhas mãos, antes de sair do hotel. E massageio à noite também para poder dormir. Com isso, vocês já deixam, já ativam bastante. Agora, a questão da roupa. A questão da roupa é muito importante, porque hoje a gente tem tecnologia, né, Júlia? Coitada da Júlia, não pode falar. Ela que tinha condições de falar melhor disso. Mas hoje a gente tem que ter tecnologia, não se justifica a gente ficar colocando uma blusa em cima da outra, até a gente não conseguir mais se mexer. Imagina um cadeirante que não consegue se mexer, como ele vai tocar a cadeira de rodas, como ele vai fazer uma transferência da cadeira de rodas para um outro lugar. Ele tem que poder se mexer. Então, um dos requisitos, eu vou até mostrar aqui para vocês, deixa eu botar o celular assim, um dos requisitos da roupa inclusiva é que ela permita esse tipo de movimento aqui, ó. Porque senão, eu faço tudo com os braços e com as mãos. Se a roupa não me permitir isso, por isso tem que ser a roupa tecnológica. A roupa não pode ser pesada e não pode tolher os meus movimentos. Tem que ser uma roupa leve, em camadas. Todo ano eu faço post sobre isso, viu, Júlia? Para os cadeirantes aprenderem a se vestir com roupas em camadas. Coloca uma segunda pele até com frio até tantos graus, depois você coloca uma outra roupa por cima para poder não deixar escapar o calor e que vai te proteger efetivamente. Depois você coloca uma blusa corta-vento, se você precisar da blusa corta-vento, ou se você precisar de algo impermeável. Compra uma blusa com capuz, a última blusa que você vai colocar, a terceira camada ou segunda camada, tem que ter capuz. Porque você pode precisar tanto para vento, quanto para chuva, quanto para sereno. E eu vou contar para vocês, eu nunca peguei abaixo de 4 graus, não. Mas até 4 graus eu já peguei, e passar frio, eu nunca passei, não. O meu único problema até hoje foi com luva, porque eu ainda não tenho luvas adequadas. Quando eu estive na Inglaterra, o que era inverno bravo para mim, para eles era um outono leve. Eles estavam de camiseta e eu, assim, cheia de capote. 10 graus e o povo de camiseta, Júlia, que horror. E então não tinha nas lojas as luvas que eu precisava. Eu tinha deixado para comprar lá e cansei. Tem que ter uma meia tecnológica também. Eu também amo frio, claro. Tem que ter uma meia tecnológica, porque aquela meia vai manter a sua perna. A primeira meia tecnológica que eu comprei, eu achei que era papo de vendedor. Na hora que eu peguei aquele frio do cão em Nova York, que os meus cílios estavam congelando, mas a minha perna não congelou por causa da meia. Aí eu falei assim, não era papo de vendedor, não. Lá na Inglaterra eu comprei um cachecolzinho também tecnológico, botei o trem em volta do pescoço, puxei o capuz, isso quando eu queria sair à noite, porque durante o dia não precisava, ou debaixo de chuva. E, vocês acham que eu tive algum problema? Nenhum problema. Então, gosto muito de falar isso, sabe, Júlia, porque a maior parte dos cadeirantes não sabe que essas roupas existem.
Então, é muito importante. Agora eu vou voltar aqui para poder ver a sua pergunta e ver. Detesta frio, Renato, mas não precisa de você detestar frio. É só você usar esse tipo de roupa que seus movimentos vão continuar. Eu não tenho nenhum problema para poder fazer movimento. Você vai ver, você nunca mais. Sabe o que eu faço? Hoje eu durmo com essa roupa. Em vez de eu dormir com pijama, as roupas são tão confortáveis que eu acabo dormindo com essas roupas. De tanto que eu gosto. Oba, oba, vou ganhar presente. É isso, existe gente mal vestida, tá certo. Mas sempre com a proteção necessária. Oficina tem meia térmica. Ai, que delícia! Sobre avião. Próximo ponto, queria saber sobre como fazer com a cadeira, já que fica na porta do avião. Tá, para a gente entrar no avião, Júlia, a gente entra com a cadeira de rodas até onde dá para entrar. A minha é muito estreita, eu consigo, de modo geral, quando é avião pequeno, que não faz voo internacional, esses aviões pequenos que fazem voos domésticos, eu consigo chegar até a primeira fileira e eu consigo sair da minha cadeira, fazer a transferência para a poltrona do avião. E quando isso não acontece, os comissários trazem aquela cadeira estreitinha, que só cabe a Olívia Palito. Quem é jovem não sabe quem é a Olívia Palito, só quem é antigo, tipo eu. Mas aquelas cadeiras estreitinhas, que a gente chama de cadeira de transbordo, cadeira de corredor, aí a gente passa da cadeira de rodas para essa cadeira, para depois passar para a poltrona do avião. Quando é voo internacional, tá ok? Quando é voo internacional, a Júlia está experimentando ter uma deficiência no dia de hoje, que é a deficiência de fala, né, Júlia? Porque a gente não está escutando, é como se eu estivesse falando com uma pessoa com deficiência de fala, né? E nós com uma deficiência auditiva, porque não estamos te escutando. Mas é assim mesmo, eu acho que a vida acaba trazendo situações muito curiosas para o aprendizado da gente, né? Já estou acostumada com essas coisas. Então, quando são voos internacionais, de modo geral, a primeira fileira é classe executiva. Então, a gente tem que passar para a cadeira de transbordo para poder ir para a classe econômica, e todas as vezes que a gente precisar ir ao toalete, a gente pede essa cadeira de transbordo para o comissário nos conduzir até o toalete. Já tem mais pergunta aqui, deixa eu ver se tem. O material correto faz toda a diferença. Eu imagino que o material correto faça toda a diferença mesmo, porque a gente vê das roupas de inverno uma diferença tão grande de preço, e a gente sabe que não existe almoço de graça. Se existe uma diferença, eu conheço, por exemplo, quando eu falo com as pessoas para poder comprar aquelas blusas que tem um matelassé, mas essas blusas que têm uma telacê, se elas forem muito baratas, desconfiem, porque elas não vão te proteger do frio. Se você olhar na etiqueta está escrito, quem for comprar em loja de departamento, né? Não quem for comprar na mão da Júlia, quem vai comprar na mão da Júlia pede informação para ela. Mas quem for comprar em loja de departamento, olha lá na etiqueta até quantos graus que essa blusa protege, porque senão você compra uma blusa que não vai adiantar nada. E essas blusas são leves, não pesam nada. Você dobra, elas ficam desse tamaninho. Eu levo a blusa dentro da mochila. Aliás, uma dica que eu vou dar, Júlia, mas isso tem que tomar cuidado para não escorregar. Uma boa forma de você carregar a blusa é sentado nela. Quando, por exemplo, você quer sair do hotel para poder passear e já não sabe mais onde você coloca a tralha, porque cadeirante carrega a tralha demais na conta, porque carrega bomba de encher pneu, de cadeira de roda, carrega a tralha.
Aí carrega ferramenta, carrega um monte de trem. Aí eu às vezes sento na blusa, sabe? Só tem que tomar cuidado que às vezes essas blusas escorregam muito, né? Então, toma cuidado, porque na hora de comprar, você vai encontrar baratinha, vai encontrar um preço médio, vai encontrar um preço altíssimo, e tem vários fatores que influenciam nisso. A maior dica que eu tenho para cadeirantes que querem viajar é que eles não desistam. Eles não desistam em nenhuma hipótese. Não há problema que a gente não consiga resolver. Não há problema que a gente consiga resolver. Desde que a gente tenha flexibilidade, porque às vezes não vai ser do jeito que a gente quer. Mas o maior conselho que eu posso dar é não desistir e formar uma rede de apoio pela internet, do jeito que vocês quiserem. Mas não fiquem sozinhos. É isso. Obrigada, Júlia, e obrigada a todos vocês que estiveram presentes e tiveram paciência também para poder acompanhar a gente, apesar desses problemas todos.